Boa noite, que Jesus, que os amigos espirituais nos amparem, nos assistam e mais essa oportunidade de compartilharmos do conhecimento da doutrina espírita. É muito importante lembrarmos que os objetivos que nos trazem a uma reunião espírita nos associam através do pensamento desde quando nós intentamos sair de nossos lares para vir a uma instituição. Isso, de certo modo, tem uma causa muito importante. O Espiritismo nos fornece a essência do alimento espiritual prometido por Jesus, o qual tiraria toda fome e extinguiria toda sede. Na medida em que nós nos abríssemos a deixar-nos penetrar pelo Evangelho de Jesus, pelos ensinos que nos trazem fortalecimento espiritual, nós estaríamos nos nutrindo desse alimento. É o que ocorre aqui ou em qualquer outra reunião, aonde a mensagem de Jesus seja trazida e ensinada buscando a essência do que o Cristo houvera designado para nós. E lembramos aqui, a título de introdução do nosso tema, aqueles dois pontos mais fundamentais ensinados pelo Cristo, como sendo aqueles onde a criatura humana, durante a sua experiência no corpo, ainda muitas vezes inverte a ordem. Mas essa ordem foi deixada bem clara pelo Cristo. Buscarás primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, o primeiro passo fundamental ao qual Jesus nos chama a nossa atenção é buscar o reino de Deus e a sua justiça, à luz do entendimento do Consolador prometido pelo Mestre, que é o Espiritismo. O reino de Deus envolve e simboliza também a realidade do mundo espiritual. A sua justiça é a compreensão de como as leis divinas funcionam e atuam em todo o universo. Na medida em que o conhecimento espírita amplia o nosso entendimento para a percepção da atuação dessas leis em nossa vida e em todo o universo, ao mesmo tempo que nos ajuda a constatar que o espírito, a nossa essência, ela proveniente do Pai, utiliza-se de vestimentas físicas, de corpos perecíveis, mas que mantém, após o decesso físico, após a morte, a continuidade das experiências rumo à felicidade, ao progresso, à evolução. Mas então, era exatamente para acentuar esse aspecto que nos traz a esse encontro, porque nós estamos numa casa espírita recebendo esse alimento. Aliás, a doutrina espírita, diferente de qualquer outra religião, inclusive muitas doutrinas estabelecidas no cristianismo, deixa bem claro de que não há oferecimento nem benefícios materiais. O alvo maior da doutrina espírita é o nosso espírito. E principalmente numa época em que nós estamos, onde as doenças emocionais, as doenças de ordem psíquica,
tem envolvido e desequilibrado tanta gente. Os inúmeros casos estabelecidos como processos de ansiedade, processos de depressão, síndromes associadas ao pânico, associadas a diversos outros distúrbios, e que tem envolvido tantas pessoas, tantas, exatamente por falta, pelo menos assim o percebemos, desse alimento que fortalece o espírito e lhe dá os meios de equilibrar-se, estabelecendo processos de saúde em todas essas áreas nas quais nós atuamos. Então, hoje nós iremos abordar o capítulo 14 do livro No Mundo Maior. Uma obra que veio a nós através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, que inclusive no dia 30 de junho é a data na qual ele retornou ao mundo espiritual, no ano de 2002. E nós sempre lembramos assim a importância de todo o trabalho ao qual nós nos beneficiamos da mediunidade de Chico, que é importante frisarmos a realidade de tudo aquilo que nós aprendemos nas obras de André Luiz, veio através das mãos desse missionário considerado o maior médium do século passado, e que deixou para nós uma sequência de mais de 450 livros publicados. Então, hoje nós iremos apenas falar a respeito do capítulo de uma dessas obras, que é No Mundo Maior, e que tem um título Medida Salvadora. Medida Salvadora. É interessante aqui, estabelecendo nesse tema, um entendimento renovador que a doutrina espírita nos dá sobre salvação. A salvação, que na letra do Evangelho tem um sentido todo espiritual, encontra na revelação espírita a sua justa aplicação. Naquele capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, que a maioria de nós sempre recorda: fora da caridade não há salvação. Enfatizando de que a doutrina espírita tinha por base não o estabelecimento de uma doutrina separativista, não na criação de um novo credo, de uma nova forma de acreditar nas palavras de Deus. Não. Na verdade, o Espiritismo percebe que nas atitudes, no comportamento, nas ações que o homem promove, é que se evidencia o nível de salvação, sinônimo aqui que nós lembramos, tratado mais na doutrina como sendo libertação. Jesus veio libertar o homem da ilusão da matéria, da ilusão do corpo físico temporário, que na verdade guarda a essência maior nossa, que é o nosso espírito. Mas aqui, nesse capítulo Medida Salvadora, nós somos trazidos a um entendimento bem peculiar. É a história que vai envolver um personagem que no livro tem o nome de Antídio. Antídio era um pai de família, esposa e 2 filhos, e que já vinha há um bom tempo recebendo assistência espiritual para lhe dar embasamento, apoio, a fim de que ele superasse determinado vício que já causava grandes problemas de saúde para ele. Era o vício do alcoolismo.
E quando nós começamos a ler essa história do Antídio, é enfocado que o assistente espiritual Calderaro, orientador de André Luiz, é acionado, é buscado por um irmão em determinada localização próximo à crosta terrestre, para ele vir em auxílio novamente a Antídio. Porque Antídio já recebia reiteradas vezes ajuda, mas voltava ao vício. Tinha uma melhora, mas depois tornava-se absolutamente irresponsável aos deveres do lar e se embriagava dia e noite. E logo no início, quando esse amigo vai procurar o Calderário, ele diz a Calderário que Antídio novamente tivera uma queda no seu comportamento e vinculara-se de novo a elementos da sombra. E nessa expressão aqui é importante nós trazermos algum esclarecimento. Todos nós temos nossas sombras particulares. Elas estão ligadas às nossas antigas reencarnações, aonde a predominância de vícios, de desequilíbrios morais, de afastamento das leis divinas foram muito predominantes. Nós estamos agora, na presente experiência física, melhores, por mais que ainda cheio de imperfeições, do que as encarnações anteriores. É nessas anteriores aonde estão as sombras. As sombras também em psicologia é sinônimo de inconsciente coletivo, de inconsciente individual. E é interessante a característica desse termo, porque esse passado nosso está encoberto, está envolto em sombras, mas não está apagado. E o grande problema é esse, porque associado a esse passado que nós trazemos, há um grupo de espíritos que viveram conosco. Alguns foram comparsas de vícios que tínhamos, outras vezes de crimes que podemos ter cometido. Há uma passagem muito interessante nos ensinos de Francisco Cândido Xavier, quando, em determinada entrevista, é perguntado a Chico, no seu conceito, no seu entendimento, o que é um criminoso? E Chico deu uma resposta que encaixa-se bem nisso que nós estamos comentando, porque Chico disse assim: qualquer um de nós que é descoberto. Por aí nós podemos ter uma ideia do que é o passado de sombras que nós trazemos. É uma área infecta, cheia de miasmas e de problemas. E aqui no início do livro, o amigo que vai se dirigir a Calderário diz que o Antídio vinculou-se novamente a elementos da sombra, a espíritos viciados também no alcoolismo e que possuíam vínculos com o Antídio. É aí onde não podemos deixar de acentuar uma lição de advertência a qualquer um de nós. É claro que a reencarnação objetiva que nós acertemos o passo, progridamos, utilizemos da experiência no corpo como medida de reparação
de superação de provas, de crescimento moral e espiritual. Esse é o objetivo das leis divinas, pela reencarnação. Mas a questão toda é que é preciso renovarmos-nos profundamente. Nisso, temos uma grande ajuda na nossa aproximação com o Espiritismo, com o Evangelho do Cristo, que possibilita paulatinamente um trabalho de renovação que começa no nosso pensamento, numa nova maneira de encarar a vida, os acontecimentos, a família, o trabalho, aquilo que nos envolve na experiência atual. Há uma renovação paulatina, claro, desde que nós o possibilitemos. Porque os espíritos do bem, a semelhança da própria base da doutrina espírita, propõe, sugere, indica, mas não impõe a ninguém as mudanças de hábitos mentais nem de comportamento. Nós é que somos chamados a ter a decisão pela liberdade de escolher essa renovação que irá nos proteger dos assédios associados a nossas sombras do passado. É por isso que é importante trabalharmos ao máximo no estudo, na ampliação do conhecimento da doutrina espírita, em participar de grupos de estudos na instituição espírita. Há pouco o Edson falou sobre um grupo de estudos da série psicológica de Joana de Ângeles. Estará se iniciando aqui na AME, às quartas-feiras, às 19 horas. A AME também tem o estudo do ESD, o estudo sistematizado da doutrina espírita, que também ocorre às quartas. O interessante que aqui eu quero frisar é de que a renovação do pensamento nosso é essencial para que nós não caiamos em assédio das sombras. Tanto das sombras provenientes do nosso íntimo, quanto daquelas outras de espíritos que se vincularam a nós no passado e que não se encontram ainda estimulados a renovarem-se, a mudarem como nós estamos agora ao nos aproximarmos da doutrina espírita. Então o Antídio voltou a conectar-se com esses elementos da sombra. E isso seria um problema sério. Problema sério porque, dessa vez, Calderaro, um espírito relativamente elevado, que está nessa obra, trabalhando junto com André Luiz, em ajudar e amparar a muitas pessoas com problemas nas áreas, sobretudo mentais e de comportamento, e que agora, em relação ao Antídio, precisaria haver um direcionamento novo. Porque vocês vejam bem como as obras espíritas, a semelhança dessa que estamos enfocando no mundo maior, deixa bem claro, e isso de uma forma, eu diria assim, enternecedora. Não há privilégios de religiões. Antídio, como nós iremos ver um pouco da história dele hoje, possivelmente um católico não praticante, envolvido drasticamente com o vício da embriaguez. Mas já há um bom tempo que espíritos elevados ao nível do Calderaro amparava e ajudava ele, mesmo que ele não percebesse. E aí é claro que vem para nós a lição. Quantos de nós aqui não podemos estar sendo alvos há um bom tempo do amparo e da ajuda espiritual elevada, nos estimulando no caminho do bem,
na superação de certos desequilíbrios morais ou comportamentais que nós tenhamos, e nós não temos ideia do trabalho que estamos dando a esses espíritos. Porque o Antídio é o retrato de um cidadão de uma vida comum, como qualquer um de nós, mas que tinha esse cuidado especial com ele. Mas agora a lição é diferente, porque o Calderário diz: bem, já tentamos ajudar diversas vezes, reequilibrando as energias desgastadas e desequilibradas do Antídio. O Antídio tinha uma recuperação. Essa última vez, o amigo espiritual que foi até o Calderário disse que faziam 15 dias da última vez que ele for ajudado. Mas tão logo se sentiu melhor, um pouco, retornou ao vício desabragadamente, de forma intensa. E aí o Calderário diz: bem, agora nós vamos ajudar, mas vai ser de outro modo. Se antes tentamos, diversas vezes, melhorar a saúde dele, e o resultado era piora no comportamento, agora a nossa ajuda vai ser no sentido inverso. Porque já que, pelo amparo e pela ajuda no bem e no bom, não produz um efeito positivo, vamos ver agora, possivelmente, o efeito positivo através da dor, da dificuldade e da doença. E é assim que inicia-se a história do Antídio. E aí Calderário diz: mas nesse momento, ele está na casa dele? E aquele amigo intermediário disse: não, infelizmente ele não está na casa dele. Ele estava num bar. E Calderário vai de imediato com o André e esse amigo lá nesse bar aonde o Antídio estava. E aqui é importante alguns subsídios que a história nos traz. Primeiro, quando Calderário e André entram naquele ambiente, a percepção das vibrações pesadas do ambiente, densas, desagradáveis. Na medida em que eles entravam naquele bar, era um bar amplo, era um bar que tinha espaço no salão para dança, onde tinha alguns casais dançando. E quando o Calderário entra lá com o André e nos traz essa percepção desse ambiente, porque os ambientes, eles recebem, em termos magnéticos e fluídicos, o efeito dos hábitos e das construções mentais que habitualmente se estabelecem naquele local. Não há dúvida que, por exemplo, ambientes religiosos, pode ser uma igreja católica, uma instituição espírita como nós estamos, os hábitos decorrentes das criações mentais compartilhadas naquele ambiente produz um magnetismo salutar, agradável, relaxante, e que faz com que, ao entrar naquele ambiente, a pessoa perceba, precisa ser um médium ostensivo para perceber que o ambiente é agradável. Mas, se o ambiente habitualmente recebe criações mentais associadas ao vício, a atitudes imorais, a desequilíbrios nessa área, as vibrações daquele ambiente impregnam-se desses elementos até certo ponto doentios, desagradáveis, e que faz também com que alguém
que não seja acostumado a esses ambientes, logo perceba a diferença vibratória quando adentra-se neles. Então, a primeira percepção que André tem ao entrar com o calderário, fora esse ar desagradável, era a quantidade de espíritos, uma verdadeira multidão de espíritos viciosos e desequilibrados dentro daquele ambiente. Isso aqui fica, claro, como advertência para qualquer um de nós. Analisemos bem os locais onde nos adentremos. Quando é para uma tarefa de ordem espiritual, edificante, a visita, por exemplo, a um presídio, aonde normalmente grupos religiosos, inclusive espíritas, fazem, há uma preparação através da prece, de uma leitura do Evangelho, a fim de que haja um fortalecimento vibratório, magnético, nos trabalhadores antes de irem para aquele ambiente. Porque ambientes como esses, se não houver os recursos de proteção espiritual, a pessoa pode entrar bem e sair de lá doente. Doente, inclusive, fisicamente, se sentindo mal. Mas aí, o objetivo, claro, de André Luiz de Calderário, era o objetivo de socorro e de ajuda ao Antídio. E quando André percebe essa turma de espíritos desequilibrados, com características, ele usa essa palavra mesmo, características de vampiros espirituais. Espíritos que, pelo estado de desequilíbrio vibratório, magnético deles, ao se aproximarem de outras pessoas encarnadas, eles fazem um verdadeiro trabalho de sucção, de vampirização, de extrair fluidos e energias vitais daqueles aos quais eles se aproximam. Então André olha alguns casais dançando e junto dos casais, bem junto deles, a presença desses espíritos. E André chega assim para o calderário, mas o que é isso? Como é que pode esses casais aí, e simplesmente porque estão dançando e acontece isso, e o calderário vai explicar, não. A dança, vejam como o calderário coloca, a dança pode ser um ato tão elevado quanto uma prece. A questão aqui é os objetivos daqueles que estão ali dançando, que eram objetivos na área da volúpia e de desequilíbrios morais. Desse modo, a dança servia de veículo para a participação vampirizadora de espíritos obsessores e perturbados junto aos casais. E naquilo, eles vão narrando para nós essas observações desse ambiente. E num espaço mais separado, eles percebem, André percebe a presença de um homem, possivelmente dos seus 45 anos de idade, cambaleante, com aspectos de embriaguez, era o Antídio, ao qual eles estavam ali para prestar assistência. E André nota que junto a Antídio tinham mais particularmente 4 espíritos que vejam bem o termo, se revezavam em absorver os fluidos etílicos emitidos pelo psiquismo do Antídio na medida em que ele se embriagava.
E André chega para o Caldeirão e diz, mas o que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo um ser humano ou um caneco vivo para os espíritos beberem através do Antídio. Porque acontecia exatamente isso. Antídio estava ali como se fosse um caneco. O que ele bebia, em termos de álcool, exalava determinados fluidos que os espíritos absorviam e ficavam como se estivessem se embriagando também, à semelhança de quando estavam encarnados. E o fato que é narrado pelo André, que chama a nossa atenção, é que esses espíritos, eles faziam um verdadeiro rodízio. Era um, depois era o outro, e depois voltava o primeiro que já tinha absorvido, e o Antídio lá baleando e pedindo mais um copinho. Mais um copo, porque não era o suficiente para descedentar aqueles vampiros espirituais que estavam usando o Antídio como se fosse um caneco vivo. Mas, vejam bem, meus irmãos, isso não se dá apenas no vício do alcoolismo. Isso se dá em qualquer tipo de vício. Então, no tabagismo, nas drogas ilícitas, em qualquer um tipo de comportamento que a criatura humana estabelece, aonde ela perde o controle, perde o domínio e passa a estar sob o controle e o domínio de outros, de espíritos que associam-se a ela e passam também a sentir prazer naquele tipo de comportamento. Então, ali, aqueles espíritos também trazem uma experiência, um conhecimento que é muito importante para nós. Porque, vejam a situação, esses espíritos tinham desencarnado com o hábito do alcoolismo também. O hábito não, o vício. E esse vício provoca, em termos de desencarnação, um suicídio direto. Esses espíritos tinham ficado um bom tempo presos aos cadáveres nos cemitérios. E quando eles estiveram lá, percepções associadas ao vício ficaram retidas no psiquismo deles. Então vejam só o que é que tinha no psiquismo desses espíritos: víboras, morcegos e outros bichos que a gente pode imaginar. E o curioso do fenômeno é que, mesmo não estando mais no cemitério, aquele conteúdo psíquico, quando eles se aproximavam muito do Antídio, eles passavam aqueles quadros, aquelas imagens para o Antídio. Sabe qual era o resultado? Antídio começava a ver morcego e cobra querendo pegar ele. Então estava lá ele alcoolizado, e depois de certo momento ele começou a gritar que tirassem aqueles morcegos dali, que tinha uma cobra que estava sufocando ele, e tudo isso que ele expressava era extraído do psiquismo daqueles espíritos que estavam usando Antídio como caneco vivo. Então aí se dá um fenômeno que é muito associado a processos obsessivos, aonde a pessoa passa a ter medos, pavores, que estão associados ao psiquismo daquele espírito obsessor. Então isso faculta com que até certos processos de enfermidade, quando, por exemplo, um parente muito querido nosso, que tenha ficado muito doente com uma certa doença
infecciosa, uma doença grave, desencarnou. E sem saber, porque isso também se dá de forma inconsciente, após a desencarnação, ele estabelece um quadro de vínculo com aqueles a quem ele também amava na Terra, vejam só. E ao se aproximar, a pessoa começa a sentir característica da doença daquele parente. O próprio parente não sabe que está trazendo aquilo para aquele a quem ele até ama. Mas a aproximação fluídica vibratória leva como endereço para o outro aquele quadro de doença, aquele sintoma. E a pessoa começa a expressar sem nem ter ideia. Né? Há aquela experiência muito conhecida que Divaldo Pereira Franco narra em palestras dele, quando o irmão dele faleceu de forma súbita, né, por um aneurisma, se me lembro bem, e depois de algum tempo, Divaldo, nessa época, nem conhecia o Espiritismo. Ainda foi no período da adolescência dele. Ele vinculou-se a esse irmão, e depois de alguns dias, Divaldo não estava conseguindo andar, porque uma carga de desconcertos fluídicos desse irmão de Divaldo expressaram-se na parte do corpo de Divaldo, que naquela circunstância estava mais fragilizada, as pernas. E Divaldo depois, inclusive, é devido a esse problema, que mais adiante ele venha conhecer o Espiritismo, né? Mas o que eu quero enfocar aqui é esse aspecto. O Antídio começou a ver coisas que, sabe o que é que ocorria em seguida? Aqueles espíritos, quando viam o Antídio apavorado, gritando, pedindo socorro, caíam na gargalhada, ficavam aí rindo dele. E aí ele percebia a gargalhada, e aí ficava brigando com seres espíritos que ninguém estava vendo. Quem é que está rindo aqui de mim? Por que é que estão rindo? E o pessoal no bar ficava, tá aí, Antídio de novo, embriagado, fica tendo as suas alucinações. E aí foi quando, como estávamos dizendo, o Calderado se aproxima e faz uma aplicação, primeiro de um passo para acalmar o Antídio. Né? Uma transfusão magnética espiritual para acalmar. Ele se acalma mais e a obra nos diz que ele, utilizando-se de passes especiais, é assim que André Luiz coloca, passes especiais, longitudinais, provoca em Antídio, naquele momento, um relaxamento em relação à sua circulação sanguínea. E daí em diante ele concentra as vibrações na área cardíaca do Antídio. E depois de algum momento, Antídio sente como uma parada cardíaca. Aí ele grita, estou morrendo. Aí chega um popular perto dele, vê o pulso dele, que estava todo descompensado, e diz, é verdade, tem que chamar uma ambulância. E aí chama uma ambulância, e o Calderaro, com aquele tipo de aplicação magnética, objetivava estabelecer determinado distúrbio cardíaco que levaria Antídio a ficar 2 a 3 meses de cama. E de tal modo que não adiantariam nem analgésicos, nem outros remédios, porque aquele efeito magnético daquele passe teria esse prazo para ajudar Antídio a refletir de fato numa mudança de comportamento que de outro modo ele não fazia. Então é evidente que para todos nós
há muitas lições importantes. Primeiro aquela, olha, os espíritos benfeitores fazem tudo para nos ajudar na superação de provas, de dificuldades, na amenização também, desde que nós estejamos aproveitando de forma positiva para o nosso crescimento espiritual, para o surgimento e o desenvolvimento de virtudes, do exercício da caridade. Esse é o objetivo maior. Mas se chega ao ponto em que nada de ajuda que nos seja dada, nós aproveitamos e, pelo contrário, a semelhança do Antídio, usamos as melhoras para voltar a comportamentos errados, aí podemos passar por uma intervenção de dificuldades como essa. Mas que vejamos bem, é colocada como título do capítulo de medida salvadora, porque o objetivo era promover o progresso de Antídio. Se para promover esse progresso agora tinha que ser embaixo de pancada, antes ser embaixo de pancada, porque o próprio Calderaro analisa, quando faz esse tratamento especial em Antídio, de que isso evitaria de que mais adiante ele caísse num processo de loucura devido aos desequilíbrios com o álcool. Porque era isso que já era previsível. Aquela ajuda que ele estava tendo tinha por origem a intercessão da esposa dele e dos 2 filhinhos menores que ele tinha. E por isso os espíritos estavam fazendo o máximo para que ele aproveitasse essa experiência atual de forma a superar o vício e poder realmente exemplificar o resultado de toda aquela ajuda que houvera sido fornecida a ele. A doutrina espírita, como nós aprendemos, ela não passa medida de comportamento moral para ninguém. Mas na medida que a nossa consciência se amplia a entender os objetivos da vida, nós mesmos é que somos chamados a fazer retificações, mudanças necessárias ao bom aproveitamento do que temos recebido. Então, ocorre que esse trabalho, que é chamado de burilamento íntimo e moral, é a consequência natural da nossa espiritualização. Do nosso passado, todos nós trazemos uma carga pesada, sem exceção. Como Chico disse, se for analisar, qualquer um de nós tem coisas tão erradas no passado, inclusive não é por outro motivo que na oração do Pai Nosso, a primeira advertência que nós recebemos de forma veemente é: perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Porque nós temos dívidas imensas de erros e de desequilíbrios do passado. Mas para que, de fato, possamos nos abrir à assistência espiritual mais efetiva, os espíritos precisam encontrar em nós um campo mental e emocional o mais harmonioso possível. Na medida em que a gente se esforça por esse trabalho de educação psíquica, emocional, sentimental, aí nós ampliamos as possibilidades de acesso aos espíritos do bem. E eles estão prontamente desejosos de nos dar o máximo de ajuda possível.
problema todo, não tenhamos dúvidas, são os bloqueios que nós colocamos ao ter atitudes, comportamentos de desequilíbrio ou de vícios. Porque aí a gente cria barreiras vibratórias e que impedem uma melhor assistência a nós. Aqui a gente não pode deixar de lembrar, né, a referência àqueles anos de umbral que o Espírito Luiz passou e que ele se julgava ali sozinho, abandonado. Não obstante, a sua mãe e espíritos do bem o visitavam à espera de que ele oferecesse oportunidade de poder ser ajudado, o que só aconteceu depois de muitos anos de sofrimento. Na medida em que ele conseguiu deixar de blasfemar, de ir de encontro às leis divinas, de superando a sua rebeldia e abrindo-se ao pedido de socorro pela prece, de imediato, ao seu lado, a assistência espiritual se fez presente. Assim também é com qualquer um de nós. À medida que nós, de fato, fizermos a nossa parte, porque os espíritos esperam exatamente isso, a nossa parte. Que a gente peça ajuda. Se a gente pedir ajuda, o Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo, pedi e obtereis, deixa bem claro. Se a gente pedir ajuda, os espíritos do bem vêm nos ajudar. Mas é preciso que a gente peça de coração. Né? Peça, de fato, acreditando e desejando. Eles aí estão para ajudar. O Evangelho, no capítulo Pedi e obtereis, dá até aquele exemplo, né? Aqui já citamos alguma vez, maravilhoso, que é a história do Tobias, que é o relato daquele livro bíblico do Antigo Testamento, o livro de Tobias, que faz parte da Bíblia católica, né? É um livro apócrifo que não está na Bíblia evangélica, mas que deixa bem claro toda a assistência espiritual que o Tobias recebe, aonde um espírito elevado lhe acompanha e que apenas fica lhe sugerindo, trazendo reflexões para ele tomar as decisões corretas. E o Tobias sempre cabia o papel de decidir nessas escolhas. Assim somos nós. O papel, a decisão, sempre somos nós o responsável. Agora, assistência espiritual, desde que nós o permitamos, nós temos. Sempre, a todo momento. O objetivo maior da lei de Deus é, como dissemos aqui no começo, a perfeição, a felicidade de todos nós. Mais cedo ou mais tarde, por caminhos mais longos ou mais curtos, a escolha dos caminhos somos nós que decidimos. O objetivo maior vai ser alcançado, para todos. Cabe a nós não criar e não dificultar a caminhada. Aí é a opção de cada um de nós. Bom, aqui fica essa história do Medida Salvadora, a história de Antídio, para nossas reflexões. Sugiro muito a leitura do livro, porque aqui nós enfocamos apenas alguns aspectos do capítulo. A leitura é que vai trazer subsídios e trazer também aprofundamentos que aqui não tratamos, mas que fica a título de estímulo os comentários que compartilhamos aqui. Deixando votos de muita paz, que Jesus, que é a espiritualidade benfeitora, nos acompanhe de volta aos nossos lares, que assim seja.